Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando esse dia com vocês, desde ontem, né? Bom, enfim, o Fábio falou para a gente falar, eu sou médico, coordeno o Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp e também o setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde da Unifesp. Além disso, a gente tem um centro de ecologia médica, onde a gente tem a oportunidade de contar com o auxílio da natureza intacta na cura das doenças. Acho que isso vai ficar mais claro ao longo da nossa conversa. Eu acho que eu vou preferir conversar inicialmente com vocês aqui. Vamos lá. Então, me chamou a atenção, né, por que estamos aqui, né? Não sei se fica claro para todos, mas o modelo, a ciência atual, é uma ciência que se habituou e transformou isso em método, né, de restringir, de reduzir os fenômenos, né? Então, se eu vou estudar alguma coisa, eu começo isolando essa coisa. E isso faz com que o fenômeno que eu estou estudando deixe de ser o fenômeno que eu gostaria de estudar, certo? Porque eu perdi o contato sistêmico que justamente caracteriza aquele fenômeno, né? Se eu pego, por exemplo, sei lá, lembrando das algas que o senhor acabou de falar, né? Se eu pego essa alga e quero conhecer a biologia dessa alga, eu preciso ver essa alga in natura. Quer dizer, na hora que eu tiro essa alga... E, por exemplo, então eu falo, a alga vive na água. Legal. Então eu tiro dessa água riquíssima em várias substâncias e coloco na água do laboratório. Uma série de alterações vão acontecer na alga e eu perco a oportunidade de ir mais profundamente no entendimento dessa alga. Bom, isso está acontecendo em todos os níveis, né? Na saúde como um todo. Então, eu não sei se a gente né, tem essa concordância, digamos assim, mas a gente vive uma crise, né? A medicina convencional não dá mais conta de atender o adoecer da espécie humana. Não sei se todos concordam com isso, mas assim, um dos grandes problemas é que quando você entra no sistema de saúde, você nunca mais sai do sistema de saúde, né? Dentro do modelo convencional, né? O modelo médico atual não é curativo, né? É paliativo, né? Então isso gera um problema muito sério. Hoje é o maior problema do SUS, né? A gente tem na Universidade Federal de São Paulo um núcleo que chama NUMEP, Núcleo de Pesquisas em Práticas em Medicina Integrativa. E o Ministério da Saúde nos procurou exatamente para conversar sobre uma possível mudança de racionalidade, né? É necessário que se mude a racionalidade para que a gente possa ter novos resultados. Então, e é interessante a gente lembrar que isso nem sempre foi assim, né? A medicina, mesmo porque hoje a gente fala em medicina do Ocidente e medicina do Oriente. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de por que elas ficaram tão diferentes. Mas, num primeiro momento, mesmo no Ocidente, se a gente tomar por base a medicina na Grécia e, por consequência, em Roma também, porque havia, né, essa cultura greco-romana, a medicina grega, se a gente for lá para Esculápio ou Asclépio, né, a mesma, era uma medicina divina, né? E vejam, Asclépio ou Esculápio tinha duas filhas, Panaceia e Higeia. Então, já vinha daí a perspectiva de que curar significa rever estilo de vida.
Né? O que é higiene? Higiene é o ramo do saber que estuda o estilo de vida e propõe um estilo de vida saudável. Ontem, por exemplo, na palestra do professor Antônio, a gente viu ele enfatizando as mudanças comportamentais que os pacientes tiveram. Se tornaram mais calmos, ficaram mais tranquilos, mudanças psicológicas. Então, falando de um sistema complexo. Né? Então, na Grécia, essa era a medicina praticada, né? Até porque não tinha indústria farmacêutica ainda. Então, a medicina era praticada, um grande centro Epidauros. Né? Então, como se curava em Epidauros? Então, a primeira questão em Epidauros era curar a mente. Como? Teatro. Né? Um dos maiores teatros da Grécia Antiga estava em Epidauros, 17 mil pessoas. Né? Por quê? Porque era a psicoterapia coletiva da época. Né? Depois, sonhos. Né? Então, as pessoas eram convidadas a entrar em determinados lugares para sonhar. Né? Então, um acesso ao inconsciente. E banhos. Água. Né? A água é o principal veículo de informação que o universo tem. Né? Nem todo mundo está familiarizado com essa visão que eu vou colocar agora, mas hoje a ciência cursa num binômio matéria-energia, né, que foi proposto por Einstein, e esse binômio matéria-energia é modulado por uma outra instância, que é apolar, chamada informação, aquilo que dá forma. Então, na verdade, a principal maneira de curar é aquela que atinge o nível informacional. Não sei se é claro para todo mundo, mas essa mesa só está aqui porque tem um envelope de informação que a mantém aqui. Se eu tiver alguma maneira de atuar nesse envelope de informação, essa mesa desmorona. Porque essas partículas só estão aqui, aparentemente tão sólidas, porque existe um arcabouço informacional que o mantém. Assim também é com um tumor. Um tumor é mantido por um arcabouço informacional. Se eu conseguir atuar no arcabouço informacional, o tumor perde sustentação. Então, fica claro que, outrora, medicina era sistêmica essencialmente. A pergunta que eu lhes faço, para ver se alguém ainda está acordado, é: como isso se perdeu no Ocidente? Por que a gente tinha um Epidauros e passamos para um SUS? Por que a gente tinha uma medicina informacional e passamos para uma medicina restrita à matéria, restrita ao modelo mecânico de homem? Industrialização. Medicamentos. Indústria para ganhar dinheiro. Mercantilismo. Tempo. Eu vou dar uma dica. Quem será que queimou a medicina tradicional do Ocidente?
Nem com essa dica? Eita, nós! A Inquisição. A Inquisição queimou os arquivos da medicina tradicional ocidental, especialmente a celta. Por isso, hoje, nós temos que buscar medicina tradicional onde a Inquisição não foi eficiente, no Oriente. Muito bom. Diante desse fato, né, nós precisamos, então, entender que a medicina que a gente pratica hoje é uma medicina topográfica. Qual é o método infalível de deixar médico nervoso? Você chegar na frente dele e falar: doutor, eu não estou bem. Qual é a pergunta que ele faz imediatamente depois? Onde? Porque se não tiver essa palavrinha mágica chamada onde, o raciocínio médico não começa. E ele se sente perdendo tempo na sua frente. Se você insistir e não tiver onde, para onde você vai? Para o psiquiatra. Né? Por isso que psiquiatra não é médico. Né? Psiquiatra é exatamente aquele que começa onde a medicina termina. Certo? Então, e aí como é que é o processo? Onde, diagnóstico, tratamento. Ou seja, se eu tiver mais de um onde, eu tenho mais de um tratamento. Se eu tiver vários ondes, eu tenho vários tratamentos. Tem alguma fase na vida que a gente tem muitos ondes? A fase madura da vida. Por isso que surgiu a geriatria, porque a clínica não dá conta do idoso. A clínica convencional trata de um e gera efeitos colaterais no outro. Né? Então, o modelo médico mecânico não dá conta do envelhecimento. E se não bastasse isso, a gente trabalhou com 1.700 idosos recenseados na Vila Clementino durante 20 anos, tentando entender o que está na intimidade do processo do envelhecimento. E nesse processo, a gente observou que envelhece mal quem? Vamos perguntar para vocês. Eu sei que aqui não tem ninguém com mais de 60 anos, então fica difícil saber, né? Mas vocês acham que o que contribui para uma velhice de má qualidade? Hã? Sim, então. Aí, como é que é o nome da senhora? Dona Miriam já falou aqui do sedentarismo. Então, sedentarismo está na esfera do estilo de vida. Nós vamos chegar nisso. Mas eu estava fazendo uma pergunta anterior. Né? O que corrói a qualidade de vida na fase madura da vida é a perda funcional. Né? Ou perdas funcionais cognitivas, ou perdas funcionais motoras. Eu digo que, às vezes, a pessoa sabe que tem que fazer xixi, mas não tem perna para ir no banheiro e precisa do fraldão, ou ela sabe que tem que fazer xixi, mas não tem perna para ir no banheiro. Né? Então, ou eu tenho um problema cognitivo, né, que termina na demência, ou eu tenho um problema motor que termina na queda. Então, por isso é fundamental manter ativos esses dois sistemas, o sistema cognitivo e o sistema osteomuscular. O que corrói essa funcionalidade? Então, a doença crônica. É a doença crônica que consome a funcionalidade. E o que causa doença crônica? Então, a doença crônica decorre do estilo de vida. Né? Vários de nós, exatamente agora, estão
estamos preparando a nossa dor de coluna da noite de hoje. Certo? Simples assim. Simples assim. Então, é assim que a gente, nas escolhas alimentares, no sedentarismo ou, muitas vezes, atividade física inadequada, e principalmente com a nossa maneira como interpretamos a realidade, né? Porque vocês sabem que a realidade não é. A realidade pode ser. Né? A realidade só é na física newtoniana. Na física quântica, a gente sabe que a realidade é um complexo que, inclusive, envolve a presença do observador. Então, como a realidade não é e pode ser, isso vai determinar, né, a maneira como eu encaro o meu cotidiano, o meu dia a dia, vai determinar a minha reação emocional. E daí desencadeando o eixo psico-neuro-imuno-endócrino. Bom, diante disso, né, constatando que o estilo de vida é fundamental no desencadeamento das doenças crônicas e que a indústria farmacêutica ainda não lançou o Estilol 5000 para você tomar 3 vezes ao dia, o modelo mecânico de homem não dá conta. Simples assim. Não dá para estudar gerontologia com um modelo mecânico de ser humano. Então, nós primeiro tivemos que adotar um modelo multidimensional de homem, né? Quântico, portanto, e para poder trabalhar academicamente com isso, a gente teve que adotar a transdisciplinaridade, que, apesar de ser um nome meio pomposo e que gera muita confusão, porque, assim, sejam sinceros, quem, ouvindo o termo transdisciplinaridade, pensou em vários profissionais trabalhando juntos? Levanta a mão. Obrigado pela sinceridade. Então, vejam, é um termo que não condiz, porque vocês sabem o que quer dizer transdisciplinaridade? É o trânsito entre as disciplinas do saber. Né? O professor Ubidathan Ambrosio, que talvez seja a maior autoridade em transdisciplinaridade no Brasil, fala de gaiolas disciplinares. Ele até usa a imagem de abrir a portinha da gaiola e sair de uma gaiola para outra. Então, transdisciplinaridade é uma atitude acadêmica, atual, convencional, quer dizer, eu posso publicar, né, porque vocês sabem o que é ciência. Ciência é um grande balaio que é tampado por uma peneira. Né? Se você conseguir passar na peneira, você entrou no balaio e você virou ciência. Se você não conseguir passar na peneira, você ficou fora da ciência. Então, você precisa de uma linguagem, de uma atitude que seja condizente com a peneira, que são os pareceristas das revistas científicas. Então, a atitude transdisciplinar é acadêmica contemporânea. Quais são os pilares da transdisciplinaridade? Primeiro, todo fenômeno é complexo. Eu não posso negar isso. Eu até posso ficar desesperado diante da complexidade, falar, não sei o que fazer com isso. Posso, não tem problema. Mas não vou negar que é complexo. Segundo, essa complexidade não é caótica. Né? Ela não é uma complicação. Ela é uma complexidade. Complexo. Plexo é rede. Né? Então, é uma situação sistêmica. Essa complexidade se dá em níveis de realidade. E esses níveis de realidade têm uma causação descendente. Né? Então,
para que exista esse copinho aqui da Bioleve, esqueçam, esse copinho aqui da Bioleve, né, tem que existir uma cascata de eventos que começa nos planos mais sutis e vai se densificando até dar isso. Então, esse é o segundo pilar. Terceiro pilar, esse é o mais difícil de falar. O nome já é complicado, chama terceiro incluído. E o jeito simples de falar do terceiro incluído é lembrando do Einstein, né? O Einstein dizia que eu jamais vou encontrar a solução de um problema no mesmo nível onde ele existe. Simples. Se eu tenho um problema digestivo que está na dimensão metabólica do meu ser, onde eu vou encontrar a solução para o problema digestivo? No nível acima, no nível vital. O que eu vou fazer? Fazer uma caminhada, nível vital. Tirar uma soneca, nível vital. Aquecer, nível vital. Então, a solução de um problema no plano metabólico, por exemplo, que eu acabei de dar, vai ser encontrada no nível imediatamente acima. Né? Então, isso fica bastante evidente nas doenças crônicas. Então, vou mostrar para vocês. Então, vejam. Vamos tomar, por exemplo, a hipertensão arterial. Então, primeiro, não adianta eu falar, puxa, lá no meu escritório todo mundo é hipertenso, eu também queria ficar hipertenso. Né? Só fica hipertenso quem pode. Né? Na verdade, só fica hipertenso quem precisa. Como é que é isso? Porque a doença só ocorre para quê? Para nos dar uma oportunidade de retomar o rumo da nossa vida. Isso é um apanágio da vida, não é do ser humano. Se eu pego uma samambaia que está indo maravilhosamente bem no canto da minha sala, e daí chega lá a minha nora, que fez curso de decoração, e fala, essa samambaia está muito feia aqui, o senhor tem que pôr aqui. Daí ele muda a samambaia de lugar, e a pobre da samambaia, que não fez curso de decoração, né, tem que se adaptar no outro lugar. Qual é a primeira medida que a samambaia toma? Adoça a sua seiva. Porque já que ela não tem perninha para voltar para o lugar, ela só pode fazer uma coisa, ela adoça a sua seiva. Né? Sua trofobiose conta isso. Ao adoçar a seiva, o que ela faz? Ecologicamente, ela atrai os pulgões, as formas aladas de pulgão. Forma alada de pulgão tem tudo quanto é lugar. Né? Se a samambaia está com a seiva amarga, o pulgão não quer nem saber dela. Quando a samambaia precisa do pulgão, ela adoça a seiva. Né? Onde que os pulgões se concentram? Na folha velha? Não, no brotinho. Porque ele está fazendo acupuntura na planta. Ele está sugando a vitalidade do centro para a periferia. Daí a samambaia vai ganhando força, né? E se recupera. Quando ela se recupera, ela não precisa mais do pulgão. O que ela faz? Fica com a seiva amarga de novo e os pulgões vão embora. Por isso que a doença é ecológica. Né? Eu digo que muitas vezes, para curar a úlcera do vovô, eu preciso mandar o genro para a psicoterapia. Certo? Então, vocês veem aqui essa situação. Então, isso daqui é um modelo quântico proposto pelo Goswami, que a gente fez uma modificação pequena aqui, e a gente, então, hoje trabalha com esse modelo. Né? Então, a hipertensão arterial, como toda doença crônica, começa com uma perda de contato com a minha dimensão essencial. Todos nós, sem exceção, temos
um propósito de vida. Muitas vezes a gente não sabe que tem, mas a gente tem. Então, toda vez que eu estou indo no caminho do meu propósito de vida, eu estou saudável. Toda vez que eu me desvio, o meu organismo dá um toque. Né? Então, isso daqui nós fizemos com executivos de uma grande empresa, para chegar nesses dados. Né? Então, isso daqui não é invenção, uma coisa que a gente foi fazendo. Então, veja lá. Todos eles eram alienados em relação à sua dimensão essencial. Quando isso acontece, né, quando a dimensão hierarquicamente superior se desliga, né, quando a mãe sai de casa, o que acontece com os filhos? Faz uma bagunça toda. É o que acontece. Se você se desconecta da dimensão supramental, a dimensão mental fica autônoma. E no caso da hipertensão, o que acontece? Pré-ocupação. A pessoa passa a viver no futuro, nas metas de venda, no carro que precisa comprar do modelo do ano, da casa que já não serve mais, tem que ser outra. É sempre no futuro. A pessoa perde o contato com o presente. Ao fazer isso, a sua postura física se anterioriza. Né? A pessoa que devia estar aqui no eixo sofre uma anteriorização. Essa anteriorização muda a resultante de vetores das cadeias musculares. Com isso, a pessoa perde as pausas respiratórias. Se vocês olharem um bebê respira em 4 tempos. Barriguinha infla, inspirou, pausa. A barriguinha murcha, expirou, pausa. Essa pausa, às vezes, é tão longa que dá tempo da mãe ir no celular falar: doutor, meu filho parou de respirar. Parou. Daí você responde: parou mesmo, daqui a pouco ele respira de novo, não tem problema. Né? Então, perde as pausas respiratórias e, com isso, eu perco o quê? O sono reparador. Sem sono reparador, advém a doença crônica. Como? Acumulando substâncias no metabolismo. Daí, no caso específico, homocisteína. E daí que eu tenho, então, um terreno que me possibilita ter a doença cardiovascular, em particular a hipertensão arterial. Então, com esse modelo, eu vou levar em conta todas essas dimensões e vou, portanto, fazer com que medidas sejam tomadas em cada uma delas. Vocês estão vendo ali, por exemplo, a homeopatia como um recurso importante, que é uma medicina informacional, para resgatar a vitalidade. Né? Um bom resultado de um tratamento homeopático é resgatar o sono reparador. Bom, o que eu estou trazendo para cá é a possibilidade da gente... E assim, nós temos, em cima desse modelo, não só um novo entendimento do adoecer, mas também um novo modelo de mensuração. Né? Eu posso medir, através da bateria fatorial de personalidade, alterações no plano mental. Eu posso medir através de mensuração na qualidade de vida, na postura física, no sedentarismo, posso fazer medidas no plano vital. Posso medir, por exemplo, isótopos de carbono e nitrogênio na unha e saber o que a pessoa está comendo. Né? Então, existe um conjunto de medidas que podem ser utilizados para demonstrar efeito. Eu me deparei com essa situação. A questão de uns 15, 20 anos atrás, um colega nosso paulista, o Dr. Curiati, fez um trabalho demonstrando que hipertensos que meditavam deixavam de ser hipertensos. Muito legal. As pessoas na plateia falavam: doutor, mas você não acha que é mais simples tomar duas cápsulazinhas do que ficar 2 vezes, 20 minutos fechado, olho fechado, não sei o que estou fazendo lá, não sei se é dormir, o que é esse negócio aí? E ele não tinha resposta. Ele falava: pode ser que seja, não sei o que te dizer. Né? Então, em função disso, a gente acabou fazendo um experimento onde a gente colocou
a gente aplicou a meditação em 140 idosos de periferia e pudemos observar os resultados desse trabalho. Aqui. Então, vejam bem, após 2 semanas de meditação, meditando 2 vezes ao dia, o que a gente observou? Que eles tiveram respostas nas várias dimensões. Então, melhora da memória e do humor, que é da dimensão mental. Melhora da postura, pasmem, né? Essas pessoas apenas meditando, estavam todos aqui e se tornaram mais eretos. Melhora no plano vital, resgate do hábito intestinal diário, resgate da respiração rítmica, resgate do sono reparador, resgate da disposição diária. Não tem aquela coisa da gente dormir e acordar cansado? Então, eles passaram a dormir e acordar descansados. Mas, veja, mudança de hábito alimentar. Essa população é uma população basicamente nordestina, ou descendentes de nordestinos. E o que eles apresentaram? A senhora chegava para mim e falava: doutor, não sei o que está acontecendo, eu sento à mesa e não quero mais comer carne vermelha. E ninguém foi lá doutrinar, falar: não come carne vermelha, não, nada disso. E o mais importante, olha aqui, deixaram de ter doenças crônicas como diabetes, hipertensão, depressão. 2 ou 3 senhoras chegaram para mim e falaram: doutor, 3 meses depois, doutor, acho que agora a meditação não está me fazendo tão bem assim. Eu falei: por quê? O que está acontecendo? Quando eu tomo aquele comprimidinho do diabetes, eu fico tonta. Eu falei: então, não é que a meditação não está fazendo bem para a senhora, a senhora pode parar de tomar o comprimidinho, né? A senhora não precisa mais dele, né? Então, dores físicas também desapareceram. E isso tanto é verdadeiro que você vê aqui, os idosos que só meditavam sabidamente 1 vez por semana, porque meditavam conosco, mas diziam que em casa não sabia se era todo dia, tal, a gente não tinha. Eles também tiveram a mesma direção, né? Caminharam, mas não chegaram no horizonte clínico. Você pode passar o próximo, por favor? Então, você vê aqui o primeiro grupo, de 70, depois o segundo grupo de 70. Essas 2 tabelas são estatisticamente iguais. Então, isso é uma evidência de que é um processo que se reproduz, né? Que é um dos critérios científicos. E hoje a gente começou com esses 140, hoje lá a gente tem mais de 400 idosos meditando. Tal. Então, realmente, é uma coisa que já virou política pública, né? No município do Embu, a Secretaria da Saúde já entendeu que meditar é um fenômeno, vamos dizer, é um recurso promotor de saúde e implantou um curso de formação de meditadores, de professores de meditação. E com isso, a gente, então, está implantando isso como programa de saúde pública, né? Bom, em princípios, era isso que eu queria trazer para vocês. E daí a gente, não sei, se for possível, no intervalo, a gente tem um vídeo com os depoimentos dessas pessoas, né? Então, talvez no intervalo, se alguém tiver interesse, a gente pode soltar o vídeo e vocês conhecerem um pouco mais das informações que decorrem disso. Quem tiver interesse na parte mais acadêmica, a gente tem, como eu disse no começo, o setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde. O nome precisa ser certinho para você colocar no Google e cair lá. Então, é setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde, da Unifesp, e que, enfim, está disponível, e lá tem todos esses recursos, esses instrumentos que podem ser utilizados.
A gente também oferece um ambulatório transdisciplinar, quer dizer, uma maneira de atender as pessoas levando em conta toda essa complexidade do ser humano. Isso chama ambulatório Florescer, e é um ambulatório onde a gente mede consciência ambiental, né? Porque a gente entende que a pessoa que adoece está alienada da sua própria natureza e da natureza ao seu redor. Então, nesse programa, o atendimento é feito na mata, quer dizer, feito adjacente à mata, e a pessoa, no final do atendimento, vai à capoeira ou à mata, reconhecer as plantas medicinais que ela vai utilizar. Então, ela reconhece, aprende a cultivar e aprende a usar. E, com isso, ela se reaproxima da natureza por meio desse gesto, e isso é o embrião de uma reaproximação mais ampla. E a gente quer mostrar isso, então a gente tem uma ferramenta que foi desenvolvida, né, no mundo acadêmico para medir consciência ambiental. Então, a gente não só mostra que a pessoa incrementou a consciência ambiental dela, como se curou, né, das doenças que fizeram com que ela procurasse o ambulatório Florescer. Então, basicamente, são essas as atividades que a gente vem fazendo. Na Unifesp, a gente vem formando profissionais de saúde nessa metodologia, né, ao longo de cursos de cerca de 1 ano de duração, né. Atualmente, a gente está começando um curso de abordagem ambulatorial transdisciplinar, e ficamos à disposição aí para a gente conversar sobre como a gente poderia adotar essa metodologia de pesquisa na área do termalismo, levando em conta que a água é esse fantástico transmissor de informações. Então, muitas vezes, a gente, né, fica muito preso às questões bioquímicas da água e esquece que a água tem informações e que mais a água tem o poder de se limpar das informações que ela foi adquirindo, né? E, para isso, ela precisa ter movimento, né? A água não faz meandros porque ela não sabe fazer outra coisa, né? Ela faz meandros porque ela precisa dos meandros, né? Então, a gente, inclusive, em junho, vai ter no Centro de Ecologia Médica, Florescer, uma oficina sobre estudo da fenomenologia da água. Quem tiver interesse pode entrar no site e tal. Eu vou depois deixar, a gente tem uns folhetos do ambulatório, do Centro de Ecologia Médica Florescer. Eu vou deixar à disposição ali, quem tiver interesse pode pegar. Tem esse folhetinho aí, a gente vai disponibilizar. E uma última coisa, tem um livro, Cíntia, deixa eu mostrar aqui. Tem um livro que foi lançado por um grupo de água lá de Brasília, que é muito interessante, que fala que tem aqui um capítulo sobre transdisciplinaridade da água, um livro bem interessante. Então, se vocês quiserem conhecer, quem tiver interesse nesse tema, também pode depois dar uma olhada. E, enfim, eu só tenho esse que eu ganhei, mas, enfim, quem quiser pode buscar e ter acesso. Muito obrigado, gente. Realmente é um prazer. E adianto que o termalismo também faz parte, né, doutor Fernando, desse grupo do 7 da água, em Brasília, como eu falei no começo. E depois, doutor Fernando, na apresentação do doutor Lavrado, que é à tarde, de Foz do Iguaçu, nós temos eu ajudei a confecção, nós temos um trabalho dos nossos outros colegas chineses, no Shang, nosso amigo da Organização Mundial de Termalismo, que ele me mandou trabalhos incríveis do estado de ionização do ar aos redores de nascentes e cachoeiras. Então, aquelas partículas fininhas das cachoeiras, como que elas influenciam fisiologicamente e tal. Então, a gente vai dar uma abordada à tarde nisso também, né? Realmente, eu acho que tem muito a ver, as coisas vão se interligando. Então, nessa linha da ionização do ambiente, existe um estudo que chama Flow Forms.
que foi criado por John Wilkes, que é um inglês, e são estruturas, né, são formas, por isso chama flow forms, que ajudam a água a se recuperar. E quando você tem essas estruturas dentro de um ambiente, você aumenta o teor de íons, como o Fábio estava falando, dentro do ambiente. Então, num ambiente de trabalho, você ter uma flow forms funcionando, é como se você trouxesse a cachoeira para dentro do seu ambiente. É bem legal.